Olá, tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um Dentalcast. Eu estou recebendo o Ricardo Kimura aqui. Obrigado por ter aceito o convite, ter vindo aqui bater um papo com a gente. Queria que você começasse primeiro se apresentando, pessoal, para quem não te conhece ainda. Falar quem é você, sua especialidade, o que você faz. Fala um pouquinho de você. Então, em primeiro lugar, obrigado pelo convite aí, é um grande prazer, né? Faz tempo que a gente está marcando de se encontrar, acho que estamos falando desde o ano passado, aí, mas bom que deu certo agora. E uma semana difícil, né? Que é a semana do CIOSP, mas estamos aí. Meu nome é Ricardo Kimura, né? Eu tenho agora 35 anos e tenho trabalhado aí nos últimos 10 anos muito com impressão 3D voltada para odontologia. Mas nasci em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, aí ainda criança me mudei para Catanduva, no interior de São Paulo, e para a faculdade eu fiz administração de empresas, aí fui estudar lá em Ribeirão Preto. Aí em Ribeirão me formei, comecei a trabalhar por ali, aí trabalhei com auditoria, com RH, com consultorias, e meu primeiro emprego da odontologia foi na Dabi Atlante. Caramba. Aí eu fiquei lá por 4, 5 anos, era um mercado, numa época também, totalmente diferente, né? Os produtos muito diferentes do que a gente faz hoje também, assim, mas foi uma escola, no sentido de aprender mais sobre odontologia, sobre comportamento do consumidor, né? Sobre os hábitos de compra, sobre sazonalidade do nosso mercado, sobre eventos também. Lá eu comecei no marketing, depois passei pelo administrativo, aí eu acabei trabalhando com inteligência de mercado. E na inteligência de mercado, a gente fez uns trabalhos legais assim, na época, né? Porque eles tinham um software que era desenvolvido pela própria empresa, assim, tinha tipo 60 anos de dados ali que não tinham sido trabalhados. Aí a gente começou a fazer um trabalho de Big Data ali, na época não existia esse termo, né? Mas era basicamente assim, estudar os dados passados para conseguir ter insights ali para o futuro, né? Então, a partir daí, a gente começou a conseguir saber certinho a cada quanto tempo o dentista compra uma cadeira e quanto tempo dura uma peça de mão ou um aparelho de profilaxia, assim, e aí, com base nesses comportamentos passados, a gente conseguiu ir projetando os momentos futuros, né? Tá na hora de você ir lá nesse cara conversar sobre peça de mão, ou vai lá nesse, e isso foi sendo assertivo, assim, né? Trouxe mais eficiência para a rede comercial. Aí depois disso eu saí da Dabi Atlante, fui para Gnatos, onde eu fiz um trabalho parecido, e de lá eu fui para Cirona, né, que na época não era Dentsply Cirona, era só Cirona. E na Cirona eu trabalhei por um tempo como representante comercial, e aí lá eu comecei a conhecer mais sobre o CAD/CAM, né? Então eu conheci sobre scanner, conheci sobre fresadoras, não se falava sobre impressora 3D, mas estudando sobre scanner e sobre fresador eu acabei naturalmente caindo no tema, né? E aí eu imagino que foi igual você, cara. Você não dorme, né, cara? Você fica querendo saber mais ali sobre o tema, você acabei me apaixonando, aí eu saí da Dentsply Cirona para montar a Doni 3D junto com o meu irmão no começo, depois veio o Tomás também, que é nosso sócio, e aí nós temos outros 4 sócios investidores aí super importantes, assim, que não trabalham ativamente no negócio, mas que estão com a gente ali, nos apoiando, né, e perseguindo também os mesmos objetivos. Aí começa a Doni 3D em 2015. Aí quando a gente começou a Doni 3D, o conceito também era totalmente diferente do que é hoje, né? Porque a gente teve que pivotar, assim, que mudar o destino da empresa algumas vezes, até a gente ter o market fit mesmo, né? Assim, saber o que o mercado precisa. Então a gente começou meio que como uma lan house de impressoras, tipo, eu tenho aqui um monte de máquina, você vem com o seu arquivo e você coloca para imprimir. E aí, quando você for colocar para imprimir, a gente vai ver quanto você ocupa da máquina, a gente vai ver quanto material você vai consumir também, e nesse momento eu te dou o preço, você paga e usa a máquina. A empresa funcionou assim durante um ano, mais ou menos, e, cara, ninguém foi na empresa nesse ano aí. Aí foi a primeira vez que a gente mudou, né? A gente começou a entender que não era um momento para aquilo, porque, ninguém conhecia impressão, poucas pessoas sabiam mexer com design, aí a gente mudou a empresa, né? Então agora, eu tenho as máquinas, você vem com a ideia, a gente vai fazer o desenho e a produção e eu te entrego a peça e te cobro também pelo desenho, né? As coisas começaram a melhorar. Aí quando a gente decidiu, né, fornecer as máquinas e os insumos e o treinamento que é necessário ali por trás, foi quando a gente conseguiu achar aí as nossas avenidas, né, as nossas vias de crescimento aí maiores. Assim, aí encontramos um modelo de negócio ali que dava para escalar. Hoje é o que a gente faz, né? A gente oferece impressoras, fresadoras, scanners, os insumos, os softwares, e aí assim, o que a gente entendeu ali no começo. A gente precisa que o nosso cliente tenha sucesso
para a gente poder ter sucesso, né? Porque imagina você, assim, com o tanto de máquinas que você tem, se elas não tivessem dado certo, você não teria ido para as próximas. Talvez você não teria feito o canal, né? Você não seria esse cara respeitado no mundo do CAD. Pô, não tô falando por mim, né? No mundo CAD assim como né? E acho que todas essas coisas foram acontecendo porque lá desde o começo você veio colhendo sucessos consecutivos, e aí para os seus seguidores, para as pessoas que te acompanham, assim, você também é uma referência, né, de sucesso aí e tudo mais. Então é isso, assim, a gente precisa que as coisas para os nossos parceiros ali também deem certo, e naturalmente por indicação, por segunda máquina, por insumos que vão sendo usados, as coisas também vão funcionando para a gente. Então, além das máquinas, dos equipamentos, o que eu acho que mais sustenta o nosso negócio ali é o conhecimento, né, que é compartilhado através de treinamento, de suporte técnico, de assistência técnica também, porque isso assegura que as coisas vão ser usadas, né? Até aquele Doni Academy de vocês é bom, né, que o preço é bem acessível para disseminar a informação, assim, aquele plano mensal, né? O pessoal tem acesso. Mas também vou fazer uma consideração, né, porque assim, a gente está vivendo um momento de transição do mercado, né, assim, que a gente vê alguns processos sendo menos usados, a gente fala da extinção de alguns tipos de trabalho ou de processos, às vezes até de materiais, enquanto novas coisas estão surgindo ali, né, e a gente está trabalhando aí bem nesse ponto. E, pô, assim é muito legal, mas vou fazer aqui uma consideração, né? Nesse momento de transição em que a gente está vivendo, em que algumas tecnologias e processos, às vezes até materiais, assim, a gente vai falando sobre usar menos, em alguns casos até sobre extinção, mas outros materiais e processos, e hoje muito baseados em tecnologia, né, com equipamentos CAD/CAM, vão surgindo. Só que a questão é que se tem uma parte do mercado que não foi educada com a tecnologia, mas eles têm que usar da mesma maneira. E aí você tem aquela outra parte do mercado que vem forte, né, os recém-informados, ali a galera que já nasceu na era da informação e que está totalmente familiarizada com essas tecnologias. Sobre o Academy, é uma ferramenta excelente assim, para a gente alcançar essas pessoas que já estão familiarizadas com a tecnologia. Sabe, porque pensando em você trabalhar em um curso de software online, né, você tem que estar vendo a aula, às vezes você está fazendo a atividade junto em uma outra, então você já tem que estar com 2 computadores, já tem que ter casos que vai ter um problema aí, né? O cara já tem dificuldade de ver o online, né? Então assim, a gente tem o Academy, é uma parte importante, mas a gente, nesse momento de transição, assim, não pode abrir mão do presencial, porque no presencial, se você fizer uma coisa errada, provavelmente o professor ou o monitor está ali atrás olhando sua tela, né? E aí ele te vê errando e ele já te corrige nesse momento, assim, então não é frustrante, né? Aí imagina que você está lá fazendo a aula online, às vezes não é ao vivo, aí você clicou num botão errado, o do professor já está acontecendo uma coisa maravilhosa, o seu você não entende, né? Então às vezes acaba que pode ser um pouco frustrante também, mas é natural aí nesses momentos de transição aí, como a gente pontuou, assim, tem que estar um pouco nos dois mundos aí, mas, pô, o digital cada vez mais forte aí, não tem como segurar, né? Voltando bem lá atrás do começo da história, na parte que você ainda era o Ricardinho lá, que estava ainda se desenvolvendo, né, como ser humano, crescendo e tal, você pensava que você ia ir para o ramo odontológico? Como que foi também essa ideia de você começar, né, primeiramente, indo para a área de administração de empresa e depois migrando para o ramo odontológico? Acho que é uma coisa legal pro pessoal, né? Pô, sim. Eu acho que ninguém nunca sonhou, pô, você protético, você vendedor de software odontológico. Acho que nunca foi sonho de ninguém, né? Ninguém fez uma festa de criança com esse tema. Do desenho das crianças. Vai ter uma fresadora lá. Difícil ter alguém desenhando um dentinho com essa cara. Cara, assim, não imaginava no começo, mas nesse momento em que eu tinha saído da Lab Atlântica e tinha passado pela Gnase, tinha passado pela Cirona e montei a empresa de impressão 3D, eu tinha bons amigos, assim, em todas as empresas que tinham passado anteriormente, e era um momento em que, assim, pô, eu tenho o scanner, eu tenho a fresadora, mas eu preciso trabalhar em cima de um modelo de gesso. E assim, não tinha resolução, era um momento também de transição de tecnologia, porque as máquinas estereolitografia ainda não eram propriedade intelectual privada, né? Então essas máquinas ainda eram muito caras, assim. E aí, a partir do momento em que isso vira domínio público e muitas empresas começam a fazer, aí além da máquina cair vertiginosamente de preço, assim, a gente viu tipo, o equipamento que custava 400, hoje você consegue comprar um bom por 40, né? E máquinas de entrada por 4, 5, 3 às vezes, né?
para fazer as mesmas coisas que essa máquina de 400 fazia, né? Então, assim, além do equipamento ficar mais acessível, tinha essa necessidade latente no mundo do CAD/CAM, né? Pô, eu não tenho como imprimir um mock-up, como fazer um enceramento digital, como imprimir um modelo de qualidade para adaptar os trabalhos, mas eu já estou fresando e tenho que ficar com o pé no gesso. E aí a gente naturalmente foi entendendo essas aplicações aí, esses amigos que eu tinha nas empresas anteriores, a gente começou a discutir mais o tema, entender os limites ali de detalhe, de resolução, de veracidade. Aí a gente começa nesse momento a testar essas máquinas para fazer as coisas da odontologia. Uma coisa interessante também, a gente começou a ter a ideia assim, do que seria a Doni lá em 2013 e as portas foram abertas em dezembro de 2015, né? Nesse período, quando você compra um relatório sobre o futuro da impressão 3D, estudos que foram feitos usando os principais concorrentes, cara, todo mundo olhava para o futuro e imaginava que a impressão 3D na odontologia ia ser cerca de 20% de tudo que a impressão 3D é, né? Então, assim, de tudo que se faz com impressão 3D, impressão, venda de insumo, venda de máquina, venda de serviços, desse mercado aí multibilionário, 20% vai ser odontologia. Esses 10 anos passaram e a odontologia é metade da impressão 3D no mundo, né? Então, assim, para nós meio que foi por acaso, só que o que faz sentido você fazer com impressão 3D, né? Você sempre tem que preencher 3 requisitos, né? Tem que ser um item de baixa escala, né? Então, você, eu preciso fazer 300 mil peças, não vai ser com impressão 3D, né? Provavelmente injeção, em outros processos fabris aí mais tradicionais. Tem que ter personalização, e tem que ter bom valor agregado. E aí quando a gente pensa no modelo, no enceramento, na guia cirúrgica, no dente, na placa meio relaxante, eles sempre atendem esses requisitos, né? Você não faz 100 mil placas, o dente não é um negócio que custa poucos reais, a personalização também, todos são diferentes uns dos outros ali, né? Então acaba que é algo que faz muito sentido se fazer, né, com impressão 3D, com CAD/CAM de maneira geral. A gente entende que isso que a gente já está vivendo na odontologia também vai acontecer em muitas outras áreas. Só que quando você se depara com um valor agregado menor, com personalização menor, com escalas maiores, eles vão precisar de um pouco mais de tempo para poder adotar essas tecnologias por conta de custos, né? Enfim. De custo no geral, né? E como que foi essa sua entrada lá atrás na Dabi? Como que foi essa transição para o mercado odontológico? Mas antes disso você não trabalhava com odontologia, né? Na minha família, eu tenho muitos profissionais da saúde, mas nenhum dentista ou técnico de próteses, né? Você entende? Nutricionista, minha mãe é fisioterapeuta, eu tenho outros parentes que são médicos também. E, a princípio, todo o meu direcionamento de carreira, assim, desde criança, era para alguma coisa relacionada à saúde. Mas aí, lá pela época do vestibular, assim, eu entendi que não seria para mim. Hoje eu sou feliz por ter tomado essa decisão, porque nessa época aí é difícil, né? A gente é muito novo. E aí, quando eu entrei na faculdade de administração, assim, logo no primeiro dia, né? Que o professor falou, se apresentem aí, vocês da turma, né? Aí você vê assim, que tem algumas pessoas que já estavam direcionadas para aquilo, né? Meu pai tem um monte de empresa, eu tô aqui porque eu vou fazer a sucessão, ou meu pai tem fazenda e eu tô aqui porque eu preciso aprender tal coisa e depois eu vou ajudar lá e tal. E aí quando chegou na minha vez, eu mal sabia me apresentar, assim, de trazer coisas para o mundo da administração. Aí eu comecei a trabalhar em várias áreas, né? Desde o primeiro ano, ali para eu poder entender melhor assim, a administração num contexto geral. Então, por isso, com RH, com marketing, com auditoria, com consultoria, para achar ali o que eu me identificava melhor e também o que eu faria melhor. Na Dabi Atlântico foi onde eu comecei a me encontrar, assim, porque foi o meu primeiro emprego com marketing. E aí depois eu fui me encontrar ali no comercial, né, nas vendas mesmo, e também com a odontologia. Assim. Então eu encontrei ali 3 coisas que eu gostava muito. Aí a partir daí eu fiquei trabalhando sempre nessas áreas, sabe? Em marketing e vendas voltadas para odontologia, até que vem a Doni 3D. Aí não saiu mais. E como que foi essa ideia da Doni 3D? Por que você pensou em criar uma central de impressão? Assim? Teve alguma coisa que você viu, alguma necessidade que você via nos clientes da Cirona antes? Tipo, de onde surgiu essa ideia assim? Tá. As máquinas, né, eram muito diferentes de operar do que a gente é acostumado hoje, né? Então, tinha uma máquina que era fabricada no Japão que se chamava Kudo KUDO 3D. E, cara, a máquina, o conceito dela é muito legal, né? Assim, é uma máquina que tem um projetor de alta resolução, né, um Full HD, só que aí essa máquina dentro dela, ela tem um trilho, e aí eu consigo soltar o projetor e colocar ele lá em cima ou lá embaixo. Então eu tenho uma máquina só
mas que eu consigo ter uma área de impressão grande, ou pequeno, com menos resolução, ou bem pequenininha ali, assim, com tipo 20 micras de resolução, assim, e a gente fazer umas peças animais com essas máquinas. Só que aí qual que é a questão, né? E aí isso você vai aprender provavelmente usando a máquina, e se o seu fornecedor não te falou. A cada vez que você mudar o projetor de lugar, todas as configurações dos materiais que você usa mudam os parâmetros de impressão, né? Então você precisava saber muito sobre parametrização, entender sobre materiais. Aí quando a gente viu isso, era assim, pô, é melhor eu prestar esse serviço do que eu tentar escalar a operação dessa máquina aí, que é algo que ainda é muito complicado. Você precisa de conhecimentos muito específicos, né? Só que era isso, né? Eram as primeiras máquinas que estavam aparecendo depois que a patente das impressoras SLA caiu, sabe? Então, era tudo manual, né? Era um projetor, ele não era um light engine, né? Era um projetor convencional, assim, de lâmpada incandescente, então ele não pode ficar acendendo e apagando, né? Aí tinha uma tampinha que tampava o projetor, a calibração tinha meio que uma régua para você fazer, assim, era um negócio complicado, sabe? Mas que serviu assim pra gente entender o futuro daquilo ali, porque aí a partir daí a gente começou a procurar por uma máquina assim, cara, eu preciso de uma máquina que trabalhe com essa qualidade, mas ela tem que ser bem mais fácil de operar. E aí, como a gente podia mexer o projetor dela também, a gente falou assim, e agora eu não preciso de uma máquina com uma área de impressão desse tamanho, porque sempre fica sobrando coisa. Vai ter que ser mais ou menos assim. Aí a gente conheceu as Flash Forge, né, que foi o nosso primeiro sucesso de vendas lá. Pô, que bacana. E como que foi também, já voltando para o ramo empresarial, como que foi isso daí também? Você conhecer a Flash Forge e virar representante deles? Como que foi também essa ideia? Você achou ela e falou, pô, essa é a máquina que eu preciso? Como que foi também essa tomada de decisão? Cara, isso aí foi um desafio, na verdade, porque como acho que a maioria dos empreendedores aí, a gente não começa com todos os recursos que você vai precisar, né? E às vezes você nem sabe disso ali. Então, nessa conversa do eu quero ser distribuidor dessa máquina, a gente tinha passado por esse caso aí das máquinas que eram muito complicadas de mexer. E aí a gente tinha uma outra máquina, assim, que ela era fácil de mexer, mas ela não fazia impressões muito boas, sabe? Então, assim, pô, eu tenho essa impressora que é muito boa, ela é difícil de mexer. Eu tenho essa máquina que é facinho de mexer, mas as impressões são ruins. Eu preciso de alguma coisa aqui, ó. Meio termo. Ela tem que ser boa igual a essa, mas ela tem que ter um software meio intuitivo, assim, funcionalidades parecidas com essa. A Flash Forge era uma máquina que se encaixava aí. Quando a gente foi conversar com eles, eles não tinham nada voltado para odontologia. Era uma máquina que estava sendo usada muito por joalheiros, principalmente na Itália. Aí nós compramos uma, vendemos essas duas máquinas que a gente tinha, compramos essa, e aí fizemos todos os testes que a gente precisava. Quando a gente foi vender a primeira máquina, né, aí era assim, pô, eu nunca vendi uma máquina dessas em um mercado novo, que era a gente voltando ali para odontologia, né? Então assim, você... não tem casos de sucesso para contar ali, mas o pessoal gostava, assim, porque eles viam o nosso empenho com a impressão 3D, se a gente gosta do negócio mesmo. E aí o nosso primeiro cliente, pô, nunca vou esquecer, de Videira, em Santa Catarina, o Dr. Maurício Miorano, um abraço, se for nos ver aí. A gente fez um contrato com ele, assim, que nesse contrato a gente te colocou até assim, se você morrer, a gente passa o suporte técnico para outro lugar. Se a empresa falir, aí o suporte técnico vai ser direto da fábrica. A gente pensou em todas as coisas que podia acontecer para dar segurança para esse cliente, e foi um super sucesso, né? A gente fazia todos os treinamentos presencialmente, assim, é um cliente aí que, pô, virou um grande amigo também. E aí quando a gente conversou sobre essa foi a primeira Flash Forge vendida no Brasil, né? Aí a gente vendeu essa, depois trouxemos um pouco mais de máquinas, assim, mas a gente precisou aí de alguns anos para poder fazer um estoque com pronta entrega, assim, da maneira como a gente tem hoje. E um fato curioso é que a Flash Forge no Brasil é líder de mercado para odontologia, nessa categoria das impressoras DLP. E lá no começo, quando a gente se conheceu, assim, foi uma relação muito de confiança, sabe? A gente vai abraçar a marca de vocês e a máquina, a gente vai cuidar como se fossem nossas coisas, eles precisavam desse crescimento também na América Latina, né? E aqui é o único mercado em que a Flash Forge é líder de mercado para impressão 3D na odontologia. Assim, é uma grande máquina e tal, mas a gente coloca essa camada de serviço aí que para odontologia e para esse cliente que vai precisar toda hora é importante, né? Pô, que bacana. E aí vocês têm exclusividade da representação dela aqui no Brasil, na América Latina, imagino eu, ou não? Nós temos.
E um fato curioso aí é que a Flash Forge, a gente mantém as máquinas, assim, continuam fazendo sucesso no Brasil, mas a indústria está mudando um pouco o core dela. Eles estão indo mais para a impressão 3D industrial. E em algum momento a gente vai conversar sobre essas máquinas também, assim, que são máquinas com áreas de impressão gigantes e produtividades bem diferentes do que a gente conhece também com as impressoras SLA. São máquinas também que trabalham com resina, mas que já são daquelas tecnologias de multijato, sabe? Tipo da Stratasys lá, né, que imprime colorido e tal. Caramba, que bacana. Não sabia que eles tinham uma linha dessa também. Pois é. Essa patente caiu. Ela expirou aí faz pouco tempo, assim. Então, eu acho que é natural aí que para os próximos meses e anos a gente vai vendo mais impressoras polyjet, multijet, né, essas impressoras que trabalham com jateamento de material, porque é o caminho de toda a indústria aí sob o sol, né? Mais rápido, mais barato. Mas que bacana, capaz, isso é bom, né? Porque eu tinha visto o preço até da Stratasys, acho que em dezembro do ano passado, ou novembro, estava 60 mil euros, né? O negócio foi um absurdo de caro, agora acho que deve diminuir então, né? Talvez o dentista americano não ache tão caro assim, né? Mas com a nossa carga tributária e tudo que a gente tem que gastar para trazer essa máquina até aqui, multiplica muitas vezes. Fico pensando, ela vai chegar aí quase no preço de uma fresadora, às vezes até mais caro, né? Se você for colocar na ponta do lápis. Se for colocar na ponta do lápis, sim. Isso mesmo. E quando que você começou também a trabalhar com esses outras coisas? Porque hoje a Doni comercializa outros tipos de produtos, né? Fresadora, scanner, material, insumo também. Como que foi também a transição para você começar a abranger mais todo esse ramo da odontologia aí? Aí, num primeiro momento, né, a gente trabalhando só com as impressoras 3D, e aí como eu conheci algumas pessoas de outras empresas, o que a gente fez foi ocupar um espaço do mercado que estava vazio. Então, você já tinha empresas muito sólidas e sedimentadas trabalhando com scanner, com materiais, com fresadoras, com tomógrafos, mas não tinha ninguém trabalhando a impressão 3D. Nosso primeiro passo foi, deixa com a gente a impressão 3D, e aí se for o tomógrafo eu indico o seu, se for o scanner eu indico o seu, se for o refrigerador eu indico a sua, se for o software eu indico o seu, e durante algum tempo a gente trabalhou assim. Só que aí naturalmente também, né, o mercado vai evoluindo. Nesses últimos anos a gente está vendo um movimento forte de consolidação na odontologia, né? Uma empresa compra outra, uma grande compra pequena, duas pequenas se juntam, assim, e nesse momento acaba que esse cara da fresadora, agora ele trouxe uma impressora, esse cara do scanner trouxe uma resina, e aí à medida também que, não por interesses conflitantes, né? Mas por portfólios ali que começaram a se seccionar, a gente foi diminuindo algumas dessas parcerias, mantemos várias delas, inclusive até hoje, né? Mas aí à medida em que a gente, agora eu já não tenho um parceiro por scanner intraoral e eu vou conversar sobre impressora 3D, assim, muitas vezes o scanner está na mesma mesa, né? Eu quero imprimir, mas eu não tenho scanner e preciso escanear. Então a gente começou com o scanner de bancada para os laboratórios. E aí é mais recente, agora talvez uns 4 anos aí com os scanners intraorais, né? Mas no fim das contas, assim, para quem vai fazer suporte técnico, assistência técnica, os treinamentos, assim, acaba que você vê muitas questões, né? Assim, muitas coisas rotineiramente, né? Assim, são as mesmas dúvidas saindo muitas vezes de bocas diferentes, né? Às vezes tem um problema na impressora, aí você fica preocupado achando que você foi premiado, né? Mas se você olha isso no universo de todo mundo que tem aquele mesmo modelo, então talvez seja alguma coisa comum. Então, à medida em que essas respostas foram ficando mais claras, que a gente também foi ganhando capacidade para oferecer treinamento, suporte, assistência, da maneira como a gente faz com os outros equipamentos, a gente trouxe primeiro os scanners, depois as fresadoras, e aí esse ano a gente vai ter bons lançamentos aí em fornos, em cerâmicas, a gente tem o desenvolvimento do nosso scanner de face também, né, o Cloner, mas aí vem tudo assim nesse momento em que a gente vai se desprendendo um pouco ali das parcerias que a gente tinha aí e vai ganhando um pouco de músculo aí para andar com as nossas pernas, né. Pô, que bacana, e vocês têm a pretensão de, por exemplo, lançar um scanner intraoral da Doni, lançar uma fresadora da Doni, ou trazer alguma representação de alguma empresa de fora, alguma coisa assim? Ou não tem essa ideia? Porque, igual você falou, né, que vocês lançaram aí o Cloner, né, de vocês. Então, eu até gostaria, assim, a gente já fez projetos de desenvolvimento pensando nisso, né. E alguns anos atrás, acho que uns 3 anos, eu fiz uma viagem de negócios para a China, que aí mudou muito minha percepção sobre o desenvolvimento no Brasil. A gente já fazia Cloner, né, e continuamos fazendo, só que aí a questão ali é que eles estão muito preparados para desenvolver qualquer coisa, né? Então, nós somos uma indústria de scanner intraoral
que é em Guangzhou, e era tipo um condomínio assim de prédios de caras que estão desenvolvendo produtos, né? E essa fábrica de scanners era tipo no 6º andar. Só que aí a gente conversando com ele, era assim, ele está no 6º andar, mas o cara que está fazendo as placas está no 1º. E no prédio do lado tem um cara que faz o software. E 3 prédios para lá tem um cara que faz a carenagem para você, né? Então ele no bairro dele consegue achar tudo que ele precisa para desenvolver um celular, por exemplo, né? Para a gente fazer isso aqui, a gente vai precisar importar as coisas desses mesmos fornecedores deles dali, né? Então o que a gente viu foi que assim, pô, a gente tem o interesse, a vontade de fazer, mas a gente não tem o tempo porque eles estão correndo muito. Não é viável. Você vê essas marcas mais conhecidas para as impressoras 3D de entrada, né? Os caras antes lançavam uma máquina a cada 12 meses. E nos últimos 2 anos mudou o ciclo deles de produto, agora a cada 9 meses eles param de fazer a máquina que eles estavam fazendo e lançam um modelo novo, né? É muito rápido, a cada 9 meses lançar um produto novo, eles estão fazendo mais rápido que celular, né? É rápido demais, né? Nossa. Não sei como que os caras conseguem fazer isso. Eu tenho que testar muito às vezes. Não mesmo. E já falando disso um pouco dessas questões assim, de máquinas de entrada e tal, às vezes é até um questionamento que a gente recebe direto aqui e ninguém, né? E nada melhor do que você mesmo para falar sobre isso. Qual que você acha que é a diferença também quando a gente fala dessas máquinas de entrada, que o pessoal conhece bem, né? Vamos fazer propaganda para a máquina que está pagando? Tô brincando. Mas essas máquinas assim de entrada e mais essas outras que são um pouco mais caras, com um custo... eu acredito que um custo de investimento, né, um pouco maior, por exemplo, uma Flash Forge Hunters, comparado com essas de entrada. O que você vê de vantagem? O que você vê dessa diferença? Assim, o que você pode falar também sobre isso? Cara, eu vou começar pontuando, dizendo que eu não acho que tem uma máquina melhor que a outra, mas tem uma máquina que é mais apropriada para o momento, né, de carreira ali, para as coisas que eu quero fazer também. Aí, partindo disso, se eu for olhar especificamente para a máquina, assim, é inegável que em uma impressora DLP, né, então eu estou olhando só para o mecanismo da luz ali, né, não é uma lâmpada LED, é um projetor. Né, eu tenho mais confiabilidade, assim, eu tenho mais veracidade, eu tenho mais repetibilidade também em muitos casos. Mas todo mundo precisa disso? Não, né? Precisa disso quem precisa trabalhar com bastante veracidade. A gente estava conversando sobre a impressão 3D para os bonequinhos. Né? Para esses caras não importa se está 1 milímetro maior, se está 2 milímetros maior, se está 1 milímetro menor, mas para a gente isso aí é um grande problema, né? Esse é um trabalho que você tem que fazer de novo. Né? E aí quando a gente fala assim, sobre as principais diferenças nesses tipos de máquina, geralmente ela vai estar baseada no preço, assim, mas por que baseada no preço? Né? Porque os componentes que são usados para montar essas máquinas são muito diferentes. Assim, numa Flash Forge Hunter, assim, que é a nossa principal impressora DLP, eu consigo te afirmar com segurança que é uma máquina que aguenta pelo menos 10 anos trabalhando todo dia muito, porque a gente tem máquinas que já estão trabalhando há esse tempo e elas continuam trabalhando bem como ali no começo. Mas como que essa máquina é montada? Né? O projetor é um Texas Instruments, né? Assim, é um dos melhores mecanismos que tem no mundo. Aí o motorzinho dela, né, a guia linear ali, que faz o prato subir e descer, ele é de uma empresa japonesa que é a THK, que foi a empresa que inventou a guia linear e eles fazem os melhores motores de passo do mundo. O sistema de arrefecimento, as placas, assim, ela é feita para durar. Né? Quando eu olho para uma impressora 3D mais de entrada, geralmente, assim, mesmo que ela seja uma impressora também de projetor, a gente vê diferenças na construção da máquina. Assim, a guia linear não é essa que é a melhor do mundo. Né? O projetor é uma versão diferente. Talvez a máquina não tenha uma alma de metal, né? Uma estrutura de metal que mantém tudo ali no lugar. Assim, talvez sejam só componentes plásticos ali. E aí, isso dá diferença no primeiro dia? Com certeza não. Né? Mas vai dar diferença ali nos 100 mil quilômetros. Né? E aí a questão é assim, quanto é que são esses 100 mil quilômetros para você? Né? Assim, você imprime muito todo dia? Ou você imprime um mock-up, amanhã um provisório e depois uma placa? Assim, então, se eu estou diante de uma situação em que eu vou usar muito a máquina, eu escolheria trabalhar com uma máquina mais robusta, mais profissional, porque isso acaba se traduzindo em uma quantidade menor de trabalhos que eu vou ter que repetir depois se eu preciso dessa veracidade toda, né? Como é o caso da odontologia. Para as impressoras menores, eu consigo fazer impressoras tão boas quanto as impressoras mais robustas, mas geralmente isso dura um tempo e depois eu vou fazendo reparametrizações ali, assim, para voltar à maneira como ela estava,
já que o que acontece é que o desgaste dos componentes aí é que acontece de uma maneira um pouco mais acelerada, porque geralmente são componentes mais acessíveis, o que acaba implicando aí, né, em talvez uma qualidade assim, um pouco menor. Tá? Não existe almoço grátis. Não tem almoço grátis. Resumindo tudo isso aí, é isso aí. Não tem como, né, você colocar uma coisa bom, barato e de qualidade, sei lá, não sei como o pessoal acha que eles vão conseguir, né? Achar uma coisa que seja... Ou quando é muito assim, você desconfia que é golpe, né? Que já não é uma coisa que é normal do mundo, né? Mas pro cara que está lá na indústria, né, assim, pensando nas impressoras 3D, as impressoras mais acessíveis, elas são muito necessárias, né? Porque, acho que pensando no odontólogo de maneira geral no Brasil, você me corrige porque você é dentista ou não. Mas assim, o cara que não está tendo facilidades, assim, que talvez ele não tenha uma clínica para assumir, que não tem uma herança, assim, que não tem uma carreira que já foi desenhada para ele, geralmente ele vai atender em vários consultórios e algum dia ele vai cansar disso porque ele já ganhou mão, porque a hora dele está mais cara, porque ele é um profissional mais experiente, porque ele faz trabalhos menores e aí geralmente o que ele pensa em fazer? Cara, eu quero trabalhar menos, né, rodando menos e recebendo mais. E aí naturalmente ele começa a pensar sobre montar o seu próprio consultório. Quando eu trabalho com equipamento que custa 40 mil, 45, 30 e tantos mil reais, quando a gente pensa no odontólogo brasileiro, esse tipo de equipamento geralmente fica meio restrito àquele cara que já passou por esses 15 anos iniciais da carreira, ele já está capitalizado no momento ali de montar a clínica dele, com os equipamentos dele e tudo mais. Então essas primeiras impressoras que a gente vendeu, a gente viu que a gente vendia sempre para uma pessoa que era mais ou menos parecida com isso, sabe? Um profissional de uns 40 e tantos anos, que é especialista, tem uma carteira boa de clientes, cobra bem pelo trabalho, ele já passou por essa fase e agora ele está montando dele, né? Quando as impressoras mais acessíveis chegam, agora não importa, né, se você é esse profissional que já está capitalizado para montar sua clínica, ou se você está trabalhando em um monte de clínica e você vai colocar essa impressora lá na sua casa, no seu quarto. A gente dá conta de comprar essa máquina aí porque elas ficaram bem mais acessíveis. E aí a questão é que, assim, pô, agora... Dá então... mais parcelado em 12 vezes, né? Fala aí. É isso aí. Nada ficar caro em 12 vezes. Então, assim, esse cara que consegue acessar a tecnologia antes por conta do barateamento das máquinas, ele também talvez não vai precisar de 15 anos para chegar naquele momento de montar a clínica dele ali e tudo mais, né? Então, para o dentista é bom porque ele tem acesso a essas coisas antes, né? Lembra daquele momento em que não era impressão 3D, né? Era só fresador, scanner, software, tinha poucas empresas. Quanto custava para você começar a transformar a sua prática em algo que você poderia chamar de digital, né? E quanto que você precisa, no mínimo, investir hoje para poder chamar isso? É muito diferente, né? Então, assim, agora o odontólogo mais novo tem acesso aos equipamentos, só que, assim, pô, eu posso estar usando uma máquina mais barata, mas eu uso os mesmos materiais, eu faço com a mesma qualidade que eles dão. Às vezes eu preciso regular um pouco, assim, mas, né, me segue. E aí eu aumento o lifetime value desse cliente dentro da empresa, né? Porque apesar de estar usando uma máquina mais de entrada, todo mês provavelmente ele vai precisar consumir os mesmos insumos. Então, além de também dar uma acelerada ali no crescimento dele na carreira, assim, na evolução profissional, para a indústria também acaba sendo bom porque a gente consegue oferecer essas vantagens aí para uma parcela do mercado que a gente não conseguia atingir antes, né? Sim, isso é bacana, né? Ainda mais pensando em questão de insumo, né? Que a pessoa vai ter que comprar com recorrência, acaba virando ali uma certa recorrência de compra na sua empresa, né? De lucro e tudo mais. Mas um desafio que o pessoal comenta sobre essa questão é que também com esse barateamento a gente vê um pouco... não sei se a palavra seria a prostituição do mercado ou alguma coisa nesse nível. Eu queria que você pudesse, se você puder, claro, né, comentar um pouco como que você vê também sobre isso, lá na questão do suporte da empresa de vocês, né, ou quando você vai dar os seus cursos e tal. Também o que você sente sobre isso, dessa prostituição e também pessoas, às vezes, que não têm o conhecimento para estar operando aquilo. Como que você vê isso? A falta de responsabilidade também, muitas vezes? Sim, sim. É um tema um pouco mais delicado aí, né? Mas, assim, eu acho que além das diferenças em valores de equipamento, a gente tem também os outros fatores aí que levam a isso, né? Por exemplo, hoje, assim, se você olha para o mesmo material na odontologia, para o silicato de lítio, a depender das marcas,
você tem valores muito discrepantes, né? Sim. Você tem aquele cara que consegue importar direto da China sem recolher os impostos, ele tem uma vantagem de custo ali, apesar de ter uma limitação em escala. Você tem o cara que usa software pirata, você tem o cara, aí tem essas questões das máquinas ali também, assim, mas a questão ali é que isso já está acontecendo em outros países também, né? Eu acho que num futuro próximo ou no médio prazo para o nosso mercado, se não houver alguma regulação de como as coisas são feitas, isso aí vai ser meio que goela abaixo por conta da Anvisa, sabe? Então eu acho que, assim, pô, a gente que está lá na frente também na batalha, assim, você com o canal, com os cursos, com os treinamentos, as consultorias, eu sei que você está em muito lugar, você é um cara importante, assim, nessa instrução adequada do mercado aí, porque senão isso aí volta depois para a gente em forma de problemas, né? Um exemplo disso. Você tem os seus equipamentos aí e os materiais, assim, é tudo feito para odontologia, e aí você busca bons fornecedores com materiais validados. Se for um material que não tem registro na Anvisa, você não usa isso, só que isso naturalmente tem uma implicação nos seus custos, né? Sim. Eles são maiores do que a pessoa ou a empresa que vai fazer tudo isso aí na ilegalidade, né? Que aí você, então, assim, usa tudo certificado aqui, isso tem uma implicação maior em custos para você, e aí às vezes você tem, não sei se dá para chamar de concorrente, né? Assim, mas esse cara que às vezes está brigando ali pelos mesmos clientes, na ilegalidade, com materiais que às vezes ele importou direto, não tem registro sanitário, com software pirata, assim, ele acaba tendo alguma vantagem ali em custo, né? E aí imagina isso, você vai no dentista para fazer uma coroa, o cara importou um material direto do fabricante, que você não sabe em qual país está, você não sabe como isso foi transportado, né? Às vezes estava dentro de um container, do lado da caixa de veneno, sendo drástico aí no exemplo, né? Mas aí você vai lá no consultório, o cara vai imprimir um dente e vai colar na sua boca. Com isso aí, né? Assim, regulamentado ou não. E aí a questão é que se isso começa a virar problemas sanitários, a agência, a Anvisa tem que regulamentar, né? E aí isso vai ser doído para quem trabalha com impressora 3D, porque pode ser que seja mais do que precisa, né? Então a gente vê também isso já acontecendo em uns outros países, por exemplo, na Coreia, nos Estados Unidos, alguma coisa, na Alemanha também, assim, justamente para dizer a maneira certa de como isso deve ser feito, sabe? Ó, como é que a gente vai processar esses materiais de maneira biosegura, tanto para o operador que está aqui perto das máquinas dos materiais, quanto para o paciente que lá na ponta vai ter isso aí instalado na sua boca, né? E aí isso passa pelos fabricantes, pelos professores, pelas pessoas que estão no treinamento. A gente tem bastante trabalho. Quando o pessoal pergunta para mim essas coisas, normalmente eu costumo falar que a culpa é de todo mundo, né? Que se o paciente visse valor naquilo que ele está recebendo, ele não se importaria de pagar mais. Que também entra a questão, beleza, é culpa do governo porque o governo taxa. Tá bom, é culpa do governo também. Aí você coloca e tem um que quer usar software pirata porque ele quer ter uma vantagem. Aí o outro lá, não, vou imprimir na resina que eu importei da China e o cara falou que é biocompatível, não sei se é ou não. Então, tipo, vai fazendo uma bola de neve que no final o problema fica grande, né? Sim. Eu acho que esse que acaba sendo o problema maior, né? Se todo mundo se conscientizasse e fizesse sua parte, acho que diminuiria isso, né? Na minha opinião, assim, né? E aí, assim, tem informação, né, que precisa trafegar, assim, tem coisas que um cara fala uma coisa e outro cara, a gente ainda não sabe quem está sendo, mas naturalmente essas respostas todas vão surgindo aí, porque tem muito conhecimento sendo gerado agora. E também outra coisa, assim, às vezes você vai estudar um artigo do ano passado, né, e que já não está mais atual, porque aconteceu um monte de coisa depois, então a gente até tem que estudar também ali de uma maneira um pouco diferente, né? Mas, por outro lado, assim, também não são, né, tantas perguntas, assim, tantas questões a serem respondidas. Então, em pouco tempo, essas respostas todas estão por aí, né? Eu acho que quem está educando o mercado, quem está treinando ali, tem que estar alinhado, assim, falando as mesmas coisas aí, e acho que não tem muito como se afastar disso também, mas temos muito trabalho ainda pela frente. Sempre, né? Acho que o trabalho nunca vai acabar. Uma outra coisa, Ricardo, que eu queria perguntar para você, que é uma discussão que eu sempre vejo nos grupos aí de WhatsApp, eu queria trazer você para essa discussão aí. Beleza. Se você quiser contribuir, né? Claro. Que o pessoal fica sempre discutindo, a fresadora vai acabar, agora vai ser só impressão 3D, não vai mais existir fresagem, não vou comprar porque vou jogar dinheiro no lixo, sei o quê. Queria saber a sua opinião aí sobre isso, o que você vê também dessas tendências de mercado futuro. Você acha realmente que a fresadora vai ser extinta ou você acha que ela vai ter seu espaço, mas vai diminuir? O que você enxerga aí sobre isso? Tá.
É complicado. E eu trabalho com fresadora, viu? Mas olha lá, eu afirmaria categoricamente assim, que sim, que as fresadoras vão ser substituídas gradualmente pelas impressoras 3D, mas afirmo que vai demorar. Tá? Por quê? A fresadora assim, já está muito bem estabelecida, né, para os materiais que vai processar, os softwares e os materiais, e você encontra recondicionamento de spindle. Então, assim, toda a cadeia de suprimentos assim, para esse tipo de produto ali já está desenhada e você consegue, às vezes, até ter opções ali de diferentes fornecedores. Né? Aí, quando a gente olha para a impressão 3D, a impressão 3D é da década de 80 e a fresagem é da década de 50, né? Então ela é uns 30 anos pelo menos mais nova. E aí tem uma normativa, né, uma ISO, que determina que existem 7 tipos de impressoras 3D, né? Então tem a impressora de filamento, tem a impressora SLA, aí tem a impressora do multijato, aí tem a impressora que imprime direto em metal, são 7 tipos de impressoras. Só que dessas, a gente já usa aqui no Brasil 2, né? E tem essas de multijato aí, que é uma patente que expirou recentemente. O que acontece é que quando todas essas patentes forem expirando, né, e isso vai caindo em domínio público, geralmente em tecnologia cai uma patente e daqui 4 anos apareceria o produto substituto, mais rápido, mais barato, né, mais capaz de maneira geral. Em impressão 3D, se cair a patente hoje, amanhã tem uma máquina nova aparecendo aí, porque ela já está pronta e eles estão esperando esse dia, né? E aí, para a gente fazer tudo que hoje se faz com as fresadoras, e principalmente nesse avanço mais recente que a gente tem, com as impressoras com servomotores, né, e spindles com mais torque, trabalhando com metais, né, com titânio, por exemplo, então você processa plástico, você processa cerâmica, você processa metais. E aí a gente, na impressão 3D, já tem a tecnologia do plástico e das resinas bem disseminada, né? Os equipamentos já baratearam, mas para cerâmica, para o metal com cerâmica, para os polímeros de alto desempenho, ainda tem umas patentes aí que precisam esperar, e isso vai acontecer aí nos próximos anos, né? E aí que a gente precisa, por exemplo, para imprimir um metal, que você tem uma impressora mais barata que uma fresadora de metal, né? Com bons materiais para trabalhar. Isso tudo foi certificado, teve ensaio em laboratório, a Anvisa deferiu o registro desse produto, e então ele vai começar a ser comercializado e usado ali pelos early adopters, né, pelas primeiras pessoas que vão usando essas tecnologias. Ainda precisa da patente expirar, né, depois dessas máquinas aparecerem, depois desses ensaios de laboratório serem feitos. Só a etapa da Anvisa ali é algo que demorado, não é rápido também. Então, assim, essa transição vai acontecer, mas quando tenho a oportunidade aí de falar sobre isso, obrigado pela pergunta, eu também diria que assim, isso vai acontecer, mas não é algo repentino, né? Para quem está antenado nas tecnologias, que está te seguindo, né, que está vendo as novidades que acontecem, eles vão saber disso antes, sabe? Por exemplo, hoje é totalmente possível você imprimir um protocolo de zircônia e uma resina que tem mais que 80% de carga de zircônia, depois você coloca isso num forno e elimina a resina. Aí você coloca isso em outro forno e sinteriza a zircônia, e você teria a zircônia como a zircônia que você fresa, né? Uma peça totalmente, um protocolo, por exemplo, mas que foi feito na impressão 3D. Só que o processo é muito mais longo do que o processo de fresar e sinterizar, né? Para você fazer um protocolo fresando, você demora quanto? Um protocolo fresado aí depende da qualidade, né? Mas sei lá, 3 horas até umas 8 e depois mais o tempo de forno, que tipo de noite. Vamos falar então assim que você demorou 3 horas para fresar e depois você demorou 6 horas para sinterizar. Em 9 horas você tem essa peça sinterizada na sua mão. Né? Você passaria hoje umas 5 horas na impressão, depois mais umas 20 horas na eliminação da resina, e depois mais umas 12 horas na sinterização. E isso tudo vai ser mais caro. Para você fazer a peça que você poderia fazer fresando com zircônia hoje, no final ia ser basicamente a mesma coisa, né? Então, assim, já existe, mas ainda precisa passar, né, por todo esse caminho que a gente mencionou. Por isso eu digo que não é algo que nos pega de surpresa, né? Porque a gente está atrás das novidades aí. Quando for o momento, nós vamos falar disso. Né? E se você fosse dar uma dica, pessoal, assim, que está começando e não sabe, eu compro fresadora ou compro impressora, como que você falaria para eles escolherem? Ou o que você colocaria, assim, tipo, sei lá, um checklist, pós e contra? O que você daria de dica aí pro pessoal que está meio na dúvida? Beleza.
eu diria que o conhecimento é mais importante que a máquina, tá? Porque se você tem o conhecimento e não tem a máquina, pode levar um pouquinho de tempo, mas você vai conseguir comprar as máquinas, né? Agora, se você tomar a decisão das máquinas sem ter o conhecimento, pode ser que isso seja traduzido aí em resultados negativos, em prejuízo, né? Então, a minha primeira dica é conhecimento, é sobre impressão, é sobre fresagem, é sobre o CAD/CAM de maneira geral, né? Pô, vocês têm aqui um super cara aí que está compartilhando os conteúdos aí com vocês. E depois disso, eu recomendaria sempre conversar com alguém mais experiente, né, a fim de poder desenhar o seu próprio fluxo. Porque no passado, quando poucas empresas estavam trabalhando no CAD/CAM, se você fosse um curso de digital, sei lá, 8 anos atrás, né? Aí no final você perguntava para o professor assim, professor, como eu faço para trabalhar dessa maneira digital como você está trabalhando aqui? A resposta era, você precisa comprar esse scanner, aí você compra essa fresadora, vai vir esse software, e depois você precisa comprar o forno de sinterização, aí você tem esse fluxo digital montado, igual ao do professor. Mas hoje a gente sabe que os fluxos digitais são todos distintos, né? Sim. Possivelmente existe um para cada dentista, porque além disso tudo, de ter esses equipamentos, você precisaria adequar todas as suas rotinas para fazer igual aquele professor do curso fazia, né? Então, se ele vira à noite maquiando o dente, né, ali está uma parte do seu fluxo também. E aí hoje a gente sabe que, às vezes você não está disposto a ter esse dispêndio de tempo ali na finalização, mas tem uma solução para isso, né? Às vezes você não quer ter o scanner, mas você pode trabalhar com locação, né, com scan service. Às vezes você usa uma central de usinagem, uma central de impressão, como que você oferece aqui. Então, hoje a gente tem muitas maneiras diferentes de montar um fluxo, né? E eu acho que só a partir dos conhecimentos certos, a gente consegue tomar decisões acertadas montando esse fluxo. Então, a primeira dica seria conhecimento, né? Entenda sobre o scanner, sobre as peças que você vai fazer, sobre os materiais, sobre as impressoras, fresadoras e os softwares. E depois disso, conversar com alguém que já está tendo sucesso ali, de repente um especialista de alguma empresa, ou um parceiro, um amigo que você tem aí que está usando as coisas fazendo bem, para desenhar o seu próprio fluxo. A partir daí, a gente vai buscar informações aí desses equipamentos, né? Mas eu deixaria essa decisão de compra, assim, lá para um terceiro momento, assim, depois desses momentos aí de estudo mesmo, tá? Isso eu acho bacana, porque, assim, é umas coisas, igual a gente estava comentando antes aqui em off, que é umas coisas meio ocultas, né? Que tá fora, que as pessoas nem veem. Então, já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com você também, mas, tipo, a pessoa vem e fala, qual a impressora que eu compro? Aí você fala, sei lá, às vezes você tem que entender um pouco melhor, né? Mas não dá para você dar uma resposta certa, mas às vezes se você não falar nada, a pessoa fica chateada, né? Então você fala, um Coringa, assim, vamos supor, compra essa que ela é um Coringa, você vai conseguir fazer tudo com ela e tal, beleza. Aí teve até um caso que foi legal, que o cara pediu para mim no Instagram, né? Aí eu falei, olha, o pessoal tem gostado bastante dessa aqui. Aí eu mandei o link para ele, falei, mas você tem que dar uma olhada e tal, depois dá uma olhada no meu canal lá que tem bastante coisa. Aí, resumindo, o cara não viu o canal, comprou a impressora, aí chegou lá, eu falei, a impressora chegou aqui agora. Eu coloquei para imprimir, mas e agora? Parece que sai meio molhado o negócio. Aí adivinha, o cara não sabia que precisava comprar a lava e a cura. Então ele comprou só a impressora e algum vendedor falou para ele que com a resina que ele estava vendendo, o vendedor no caso, ele conseguiria fazer tudo. Aí tipo assim, o cara comprou só a resina, que é o insumo que ele precisa, e a impressora. Ele nem sabia que precisava lavar e curar e todo o processo que teria que fazer. E aí a gente entra em todos esses termos, né? Por exemplo, você vai comprar uma fresadora, você precisa da fresadora e do forno de esterilização. Você vai fresar o zircônio é um pó, depois você precisa sinterizar. Mesma coisa do silicado, você vai fresar, ele é pré-cristalizado. Você precisa de um forno de cristalização. Aí precisa maquiar, talvez. Aí você precisa saber maquiar. Aí você precisa ter a cerâmica. E comprar, né, a maquiagem, um pincel. Tem que comprar, por exemplo, o forno, às vezes um óculos, uma lente, uma lupa, sei lá, um acessório para você colocar a maquiagem. E aí também tem aquela que a gente estava falando aqui em off, né? Tipo, beleza, eu vou fazer tal cores. Mas, cara, só o A, por exemplo, a gente tem A1, A2, A3. Só esse tem que ter 3 opções de cor. Então tem que ter 3 opções de maquiagem, 3 opções de bloco, 3 opções de resina. Beleza, eu vou fazer coroa e vou fazer placa de bruxismo. Pô, já são 2 resinas. Então mais um armário para guardar essas coisas todas. E mais um tanque separado, você não pode lavar biocompatível com resina que não é biocompatível. Então assim, você vai começando a já acrescentar coisa ali que às vezes as pessoas nem sabem, né? E tá mais preocupado no que comprar, ou sei lá. Às vezes o pessoal, eu também falo isso, né? O pessoal é com calma, às vezes tentar conhecer e assim... Antes, quando você começou, as outras pessoas que a gente fala, brinca aí que é os dinossauros, né, os papas, que tem vários, José Diamantino, tem o Denilson, tem as pessoas que são antigas aí, que já estão no ramo faz tempo, né? E são pessoas que já têm o conhecimento e se você perguntar para eles,
todos eles são totalmente acessíveis. Você vê o Zé Henrique lá perguntar para ele, que é o Diamantino, né? Ele responde você falar com você, eu tenho certeza que você vai responder, se falar comigo eu respondo, com o Denilson. Então, cara, calma, vai devagar, né? Estuda um pouco melhor, vê realmente o que você precisa, o que não precisa, o que é necessário, né? Para você saber o que você está adquirindo e não cair no papo de vendedor, né? Que o Ricardo aqui também é um pouco vendedor, mas ele é honesto. Mas hoje esse conhecimento ele ficou mais barato, né? Sim. Então não tá tão difícil assim você juntar todas essas pontas aí e fazer um planejamento correto para não errar, né? Para não dar ruim depois, né? É isso aí. Aí beleza, aí depois que a pessoa fez esse estudo todo e tal, como que ela pode fazer para adquirir aí, o Ricardo, os equipamentos ou esse conhecimento também? Tá, beleza. A gente costuma dizer que lá no nosso departamento comercial, na Doni 3D, não são vendedores, são consultores justamente porque tem essa conversa que é consultiva, né? Eu preciso entender como é que você vai usar para eu poder te fazer sugestões ali, juntos a gente vai construir esse fluxo, né? E aí sempre é uma conversa básica, né? Assim, o que você quer fazer, e você mexe bem com o computador, ou será que tem alguém aí tô pensando, né, se ele vai desenhar, ou se ele vai terceirizar, mas enfim, né? Depois de desenhar esse fluxo, além de ter os equipamentos, os materiais, aí a gente tem tanto o online quanto o presencial para oferecer os treinamentos para capacitação, né, e poder conectar e usar todos esses equipamentos. Tenho dúvida, tenho suporte técnico, tive um problema e eu preciso de uma manutenção, a gente tem as peças, né, tem a assistência técnica também. E sim, comprometidos aí, como mencionei ali no comecinho, com o sucesso dos nossos clientes, né? A gente é uma empresa que, a gente veio para ficar na odontologia e a gente entende que o mercado é pequenininho, né? Todo mundo se conhece, então você tem que andar na linha mesmo. Não dá, né? Mas até mandar um abraço aí pro Rafael, que sempre me atende lá, o Simval também, né? Que o pessoal de extrema capacitação também, profissionais, e até eu brinco que, sei lá, vocês devem ter isso também, né? Mas que o laboratório, normalmente, durante o dia o cara tá trabalhando, né? Aí quando ele vai encher o saco do suporte, ou às vezes pagar, é depois do horário comercial. Aí a gente costuma encher o saco dele só depois das 6, né? Que antes ele normalmente tá ocupado. E eles costumam responder sempre aí, viu? Todos eles. Então, aí já mais um diferencial. E, pô, que bacana, parabéns aí também pela empresa. Hoje lá são quantas pessoas, Ricardo, na Doni? Nós estamos chegando em funcionários diretos, assim, acho que umas 50 pessoas, aí tem o prédio em Ribeirão Preto, né, tem o escritório aqui em São Paulo, eu tenho um escritório pequenininho também no Rio de Janeiro, mas é isso, né, a gente imagina até hoje ter coberto uns 14 ou 15% do mercado, e temos 85 ou 86% para desbravar o mato. Pô, que bacana. A gente precisa até marcar um dia para fazer a visita lá e trazer o vídeo aí pro pessoal no canal, pô, visitando lá. Quando quiser, cara, é um prazer. Pô, muito obrigado. E queria te dar um presente aqui, cara, pra que você veio, você quer seu, pra você tomar seu cafezinho aí. Obrigado, cara, por ter aceito o convite, por ter vindo aqui conosco. Queria que você também, pra gente encerrar, e falasse o seu Instagram e o Instagram da Doni, e também como que eles podem entrar em contato, caso eles queiram comprar a impressora deles, fresadora, ou scanner, ou às vezes fazer a consultoria com vocês lá. Opa, beleza. O meu Instagram, Ricardo N. Kimura, o Instagram da Doni, @Doni3D, para conversar sobre fluxo, sobre equipamento, sobre materiais, né? Você encontra nosso WhatsApp, endereços do prédio, de e-mail, tudo lá no Instagram. Também o nosso site www.doni3d.com.br, e seja pelo WhatsApp, pelo Instagram, por e-mail, presencialmente em congresso, aí com certeza vai ser um prazer aí conversar com os nossos parceiros. Eu vou deixar também aqui embaixo na descrição o link do Instagram dele também, da Doni, e o link do site também, para caso você queira adquirir a sua impressora aí. E se você quiser ver também, ele falou um pouco aqui da Flat Ford Hunters, mas aqui no canal a gente tem alguns vídeos dela já também. Então fica feito o convite aí para vocês darem uma olhada e a gente vai tentar trazer mais inovações aí. Obrigado de novo, Ricardo. Espero que essa seja a primeira vez, que você volte aqui novamente. Com certeza. E é isso, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.